mais de 18 mil animais resgatados e 346 abrigos criados no mês de maio. Esses são os dados oficiais do governo do estado do Rio Grande do Sul, o que nos faz pensar que podem ser ainda maiores devido à informalidade e à urgência do que vivemos no último mês. O casal que está aqui hoje é um desses casos. Ele arriscou a vida tentando salvar o cavalo da família, que acabou morrendo afogado após o rio Caí invadir a área onde fica o sítio deles, em Capela de Santana. No dia seguinte, ele e a esposa acordaram decididos a ajudarem para que mais casos como este não se repetissem. Começou uma jornada de resgates, acolhidas e cuidados no abrigo temporário que criaram em São Leopoldo. Roger e Bruna, muito obrigada. Sejam bem-vindos ao Te Contei. E para começar, a morte do cavalo Picasso foi o estopim para vocês levantarem essa bandeira da causa animal, que já era algo que vocês viviam mais internamente, mas para fazer, né, isso acontecer. Para começar, para o pessoal entender sobre o Picasso, como é que foi isso? A minha curiosidade é, como é que vocês ficaram sabendo? O rio Caí transbordou e está colocando em risco a nossa propriedade, o nosso animal. Como é que foi isso? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Ficamos honrados de estarmos aqui. A causa animal, que nem tu falaste, né? A gente já se conhece de longa data, eu e a Camila. Então, sempre fez parte da minha vida, né? Ajudar os animais, mas nunca, assim, dessa proporção, né? Eu sempre fiz pequenos gestos, né? E essa vez, tudo tomou uma proporção muito maior, né? Então, eu e o Roger sempre gostamos dos animais. E o sítio, acho que ele pode contar mais, porque a propriedade vem, né, da família dele, né? O sítio já tá na família há 30 anos. Nós fizemos a nossa casa posteriormente. E ali é uma região de rio, é beira do rio Caí. Nova Santa Rita. É Capela de Santana, eu sempre confundo as duas. Quase Montenegro, né, para contextualizar. Então ali é uma das regiões que alaga primeiro. Antes de chegar no Vale dos Sinos, em Porto Alegre, é uma das regiões mais afetadas, né, Roger? Tanto que foi isso que essa história que eles vão contar, não é nem maio ainda, finalzinho de abril, isso, né? Foi que final é o primeiro a ocorrer. É um prazer estar aqui no podcast, é o segundo, acho, em Porto Alegre. E prazer novamente, Camila, estar contigo. Na verdade, eu estava em uma reunião próxima a Bom Princípio, e como eu conheço a questão dos rios, eu passei isso era numa... Terça-feira. Terça-feira de manhã, eu estava numa reunião com um mega empresário próximo a Bom Princípio, e passei pela ponte do rio, e vi que o rio estava estranho, estava quase transbordando na ERS. Eu disse, olha, vai dar problema. Eu liguei pro meu pai, eu disse, vamos dar um jeito, verifica como é que está o rio, porque tem um cavalo lá. Liga pro vizinho. Liga pro vizinho. Eu estive na reunião, eu passei em torno de 1h30 na reunião. Quando eu passei, 1 hora depois, já não passava mais carros, já estavam as empresas destruídas, foi um volume de água absurdo. E logo eu já entrei em contato, já tentamos barco, enfim, fomos para... Isso foi numa terça-feira, aí tu conseguiu chegar em casa. O Roger é engenheiro, então também tem isso, né? Esse teu olhar apurado. É. Então, por conhecer, por ter convivido... Mês foi dia 30. Foi 30 de abril ainda. Por ter convivido na questão de desde a infância, conhecer os rios, os níveis dos rios, sempre ser um observador e depois ser técnico, enfim, eu vi que tinha alguma coisa que seria estranha, que eu nunca tinha visto. E eu fui, daí tentamos chegar até o sítio, já estava alagado, enfim. E quando nós chegamos no dia, no próximo, na quarta-feira, o cavalo, ele já estava em torno de 30 horas nadando sem botar o pé no chão. Então, estava exausto, enfim. Eu fiquei durante 10 horas dentro do rio para tentar botar ele para um lugar seguro, o único lugar que teria um nível para ele chegar. Consegui botar ele para Só para deixa eu contextualizar, para vocês entenderem. O sítio, primeiramente, alaga a estrada
que dá acesso ao sítio. E depois começa a subir no sítio, porque ele é um pouco mais alto. Só que o que acontece? Um cavalo, tu não tem como buscar. Tu teria que buscar, né, pela estrada, então já não teria como passar. E naquelas alturas subiu muito rápido. Quando o Roger chegou lá na quarta-feira, ele já estava nadando, já não dava mais pé. E como é que tu vai tirar um cavalo de um lugar que não tem estrada para te puxar? Então, né, o que ele pensou? Vou achar um lugar mais alto dentro da propriedade para tentar deixar ele de pé, para ele descansar, né? Não ficar, né, nadando, porque o cavalo não vai aguentar muito tempo, né? O único lugar que eu achei, e isso dentro desse time, eu liguei para a Bruna. Bruna, nós trocamos uma ideia, estava eu, meu pai e o meu irmão. Eu disse assim, Bruna, traz 2 boias de caminhão que eu vou botar no pescoço dele, pelo menos uma boia eu vou botar no pescoço dele para que ele fica... câmeras de caminhão, não sei se você sabe que sim. infla assim e fica tipo umas boias gigantes, quase aquelas de parque aquático, sabe? Daí eu saí de casa correndo e achar borracharia aquelas alturas. Bom, daí eu comprei, né? E acabei botando ele num segundo andar que já estava batendo água no pescoço dele, tá? E eu botei essa boia e meio que não amarrei, mas deixei a carga só para ter a corda por cima de uma madeira para ele ter a segurança, para ele não sair dali, senão ele podia ser levado pelo rio. Então, depois daí eu fiquei 15 dias praticamente sem dormir. E o primeiro dia foi muito de aflição, porque eu ficava olhando o nível do rio a cada 1 hora, pela Defesa Civil de Montenegro, do São Sebastião do Caí. E eu vi que na madrugada começou a subir. E eu disse, eu vou ter que ir para o Rio de novo. Isso já era de quarta para quinta daí. Uma semana depois. Não, 2 dias depois. Um dia. 2 dias, no e segundo aí, dia, né? Eu acabei indo. Foi eu, meu pai e meu irmão de novo. Fomos com um barco. Ali eu fiquei em torno de 2 horas e meia tentando puxar minha família tentando puxar de barco ele. E o barco não resistia. E eu estava dentro da água com ele, em cima desse segundo andar. E chegou uma hora que eu resolvi, eu vou tirar desse segundo andar e ir para dentro do rio para poder ter mais acesso, porque era muito perigoso. Tinha os fios de luz estavam na água, as árvores estavam trancando tudo. Estava ligada a energia ali. A hélice do barco chegou a passar na minha barriga. É muito perigoso, porque estava correnteza, o barco não conseguia fazer E o que a gente raciocinou naquele momento? A gente não ia poder deixar o cavalo ali. Eu disse pro Roger, tu tem que tentar tirar o cavalo. Pode até perder ele na tentativa, mas se deixar ele, quanto tempo vai levar para baixar a água? Ele vai ficar sem comida, ele não vai aguentar o frio, ia começar a vir frio, ia dar hipotermia, mesmo que ele ficasse de pé naquele lugar, e a gente também não sabia se ia subir. Então eu disse, tu tem que ir para lá tentar tirar ele. Mas eu tinha isso como... É que a gente se perguntou depois, deveríamos ter deixado, não deveríamos. A água chegou a subir? Eu tenho uma missão de guerra, então eu tinha que fazer, e eu fiz durante todas essas cheias de salvamento de pessoas e bichos. E aí, a questão de tirar ele e levar para a correnteza, daí tentamos puxar com um barco, não conseguiu. O barco não resistiu. Aí o que aconteceu? Eu só gritei, tenta trocar de barco. Só que a distância do sítio até a estrada, a IRS 240, são 2 quilômetros. Eles foram contra a correnteza com um barco e levaram 3 horas, em torno de 2 horas e meia, 3 horas para voltar. Chegando lá, eu, dentro dessa aflição toda, já estava em hipotermia, meus olhos já estavam parando já, muito frio, né? E muita força que eu estava fazendo, eu botei o cavalo nas minhas costas, botei a corda meio que amarrado num braço, eu me escorei numa árvore e botei os dois pés numa forquilha, num galho, e fiquei segurando esse tempo todo com a boia do pescoço dele, e eu botei uma boia em mim e botei o cotovelo para ele não afundar as narinas, porque ele estava debilitado. E chegou um momento que nós vimos que o barco também não ia resistir por causa da correnteza. E eu falei o seguinte, meu irmão chegou, meu pai ficou lá na estrada e meu irmão levou um barqueiro junto e ele disse assim, tem que salvar um dos dois. Aí eu disse, eu não vou deixar o cavalo. Eu peguei a corda e toquei para ele, eu disse assim, então salva o cavalo. E aí ele começou a puxar o cavalo
E para ele disse, não, tu não pode ficar. Eu disse, eu me viro. É tudo frações de segundos, né? Eu me viro, tipo assim, por ser treinado dentro de rio. Mas já estava com hipotermia, já estava debilitado. Mas eu trabalhei a muito, cabeça, gente, olha... Eu trabalhei muito na parte mental minha e do cavalo. Eu falei durante essas 2h30, em torno de 2h30, 3 horas, com o cavalo também, para ele resistir, porque ele estava muito debilitado. Eu fiquei o tempo todo falando com ele. E quando eu me larguei na correnteza, eu pensei... algum lugar eu vou parar. E o Roger tava com essa boia, que ele até disse, Sim. valeu a pena ter comprado, porque pelo menos eu acho que foi o que me salvou. Ele tava com uma segurança, né? Sim, na tua lógica, tu Mas aí a conseguiria fazer por ti, correnteza, ele não gente. conseguiria fazer Isso. por ele. Só que eu tava de roupa, tava de botina, é ruim de nadar, pesado, é muita correnteza, é frio. Então, eu fui na correnteza, eles começaram a levar o cavalo até uma montanha em torno de 1,5 km, mais ou menos, do sítio. E eu achei um barco nesse caminho, e eu fui segurando o barco e o cavalo longe de mim sendo puxado por outro barco. Então eu estava olhando o cavalo sendo puxado pelo meu irmão, e eu estava no barco longe assim, mas eu estava vendo. Chegou uma hora que nós pegamos uma corrente muito forte, ele pegou uma corrente muito forte com o barco não conseguiu ser guiado. E aí, como a água estava batendo no topo dos postes, estava pegando os fios de luz já, enfim, a correnteza levou para um dos postes e o cavalo bateu meio que as costas no poste, no fio, meio que se enrolou e afundou. E eu vi aquela cena... Tu tava vendo de longe. De longe, eu disse, eu não acredito. Porque quando um bicho afunda, ele inala muita... na verdade, bebe muita água, né? E acaba não voltando. E eu disse, não acredito, todo esse esforço... Tu viu essa imagem? Sim. Isso vai ficar na cena, Só que daí o cavalo voltou, ele subiu, né? Mas ele provavelmente não é que já subiu, tava... o meu irmão puxou 400 quilos de dentro da água, também tava numa força Daí absurda. levaram para um barranco, assim, uma parte Conseguiram do morro. levar até um Só espaço. que daí ele chegou morto. Daí O Roger chegou perto olhei e e viu disse, eu que, não né? acredito. E dentro desse caminho tinha 2 porcos em cima de um eucalipto a 6 metros de altura, com a água no nível... Devia estar uns 2 dias lá também. Agarrado nessa árvore. E ainda nós salvamos esses porcos dentro desse caminho, eu vendo o cavalo morto. Então foi Mas tu conseguiu chegar ali onde estava teu irmão e o cavalo de volta? Só lá no morro onde foi puxado o cavalo para... Ele chegou lá daí Só que depois, o que né? acontece? Nós tiramos o cavalo onde estava porque estava subindo o rio. E nessas 3 horas que eu passei lá, eu via... São cenas que eu via o rio subindo 15 centímetros por hora. A correnteza, as correntes que vinham, pegavam minhas pernas, assim, quase quebravam, porque vinha muito forte, e eu segurando, dando pressão na árvore. E o cavalo também não resistindo, respirando com dificuldade. Sim, foi o que nós falamos ali nos bastidores. É uma força que vem não sei de onde, né? Porque por mais que tu seja um homem forte, não é uma força natural essa, né? É do instinto de sobrevivência. Daquelas histórias que a gente escuta das mães levantando toneladas. Eu perguntei, Roger, o que passava na tua cabeça, né? Porque foi muito tempo dele que ele só trabalhava o mental, né? Que ele não podia desistir. Como eu fui atleta, como eu sou um cara que sou treinado para adversidades, eu consigo ter muita força mental para isso. Então, eu até falei para o Bruno, se 99% das pessoas estivessem no meu lugar, teriam morrido, com certeza. Ou de hipotermia, ou afogados, enfim, como nós vimos, bastante no desespero. E repito, a questão da bacia hidrográfica de vales, que são o Vale do Caí, Vale do Taquari, elas não são níveis de água subindo, elas formam os cotovelos, e as correntezas, quando dá área de transbordo, ela faz muita força com a correnteza fora da bacia hidrográfica. Então, quando eu vi essa cena, eu cheguei depois na estrada, encontrei meu pai veio todo feliz, conseguiram, e... O cavalo era dele, né? Nós demos para ele de 2020, de aniversário. 2020. Era um cavalo novo, né? Cavalo vive até, sei lá, 30 anos. Ele tinha uns 7, 8 anos. E o que acontece? A primeira vez
que eu cheguei na frente do meus pais e disse assim, eu não consegui. E veio isso uma decepção, uma impotência, porque eu sempre tentei me preparar para as adversidades e ali eu perdi o controle e veio uma parte de culpa, mas eu não tinha culpa porque eu fiz tudo que eu pude. Eu para ter uma noção, eu encontrei os bombeiros e o exército. Antes disso, eu disse, eu preciso de ajuda. Eles falaram, nós não podemos entrar lá, que é muito perigoso. Eu arrisquei a vida pelo um bichinho, e sendo que o exército, os bombeiros não iriam arriscar. No dia anterior, eu estava tentando contato direto com Defesa Civil, bombeiros, mas a prioridade na hora era salvar as pessoas, então eles só me diziam que não tinha como. Então, realmente foi só um trabalho da família. Foi o Roger, o pai dele e o irmão dele que tentaram. E esses porquinhos, como é que ficou? Foram salvos. Foram salvos Mas ficaram lá na vizinhança, nós não sabemos, mas foram tirados d'água, né? E eu avisei, eu vi tudo isso, eu estava vivenciando antes das cheias de Porto Alegre, antes das cheias das cidades que vieram. Do próprio Vale dos Sinos, Vale dos Sinos, tudo. E eu avisei, vai vir a pior enchente da história. E o pessoal meio que não levou a sério. Eu estava vivenciando aquilo ali, 2, 3 dias veio para o Vale dos Sinos. Não, porque não estava ainda. Nós moramos em Novo Hamburgo, né? Presa em São Leopoldo, e as pessoas estavam vivendo normalmente. A gente lá na enchente do Caí. Sim, tanto que eu acompanhei essa saga do cavalo pelas redes deles, né? Realmente era uma coisa que pra gente estava chovendo. Não, e foi uma questão de 1, 2 dias, que daí o caos se estabeleceu no estado todo, né? E aí, nesse período, assim, que vocês... Vamos, então, o que nós vamos fazer? Foi pra casa se sentindo derrotado, triste, culpado. Deve ter sido aquele momento de tristeza. Chorou? Conseguiu? Bastante? Eu acho que eu vou te dizer. Não me lembro de outras vezes de eu ver o meu marido chorar. Não lembro. Mas é que é porque importante, ele é forte, né? Que é um chorou, transbordo, sim, né? É que tem que criança. transbordar. Transborda, Tudo exatamente. transborda. Né? De dentro para fora. Todo o processo, né? E aí, o que eu senti essa impotência, foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque veio a impotência, veio a tristeza e veio tudo, a culpa. Mas será que a gente fez certo? Será que, sabe, aquilo que tu Eu fica se tentei perguntando, helicóptero, né? nós entramos em helicópteros, tentamos tudo que ajuda e não foi... Mas também veio o consolo de ter arriscado a minha vida, de ter feito aquela cena de tocar corda e dizer assim, salvo o cavalo em vez da minha própria vida. E como foi pra te lidar com aquela cena daquele cavalo resiliente? A gente não queria olhar, porque eu disse assim, isso é muito triste, mais um cavalo, mas agora, que eu vi? Tava todo mundo querendo ajudar, e eu fiquei até, o nosso, ninguém quis nos ajudar também, me veio isso também, sabe, uma tristeza. Porque foi lá no começo, né? As pessoas não tinham essa empatia ainda. Só que eu vi, e até esses dias eu falei, Porque comentei com a Bruna, nesse sentimento dúbio. a resiliência que o cavalo teve de não se mexer durante dias, nem sem se alimentar. Eu convivo com o cavalo a minha vida inteira. O cavalo precisa estar tomando água, precisa estar se alimentando a cada hora. O caramelo esse, né? Foi incrível. Então, ter essa resiliência num telhado zinco, um telhado para suportar, com, sei lá, um cavalo com 300 quilos em cima de um telhado, é uma coisa fantástica. Então, essa resiliência que o cavalo teve é o que o gaúcho está tendo. Hoje nós somos tidos como talvez os super-heróis aí, de pessoas que estavam na linha de frente, e o que as pessoas estão vendo. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo de São Paulo, disse assim, é surreal a força que vocês têm. Então, o que viram a questão do cavalo, é o que o gaúcho está tendo. É um simbolismo forte, um simbolismo. né? A gente fala muito aqui que a gente tem muita tristeza, está tendo ainda muita tristeza, mas a gente teve também muitos heróis da vida real, né? Essa união, ela é muito bonita, assim, que se formou no estado. Estamos no quadro Valorize Marcas e Negócios Gaúchos. E eu estou hoje valorizando 3 marcas. Olha, eu consegui 3 marcas. Estou aqui com camisa. Adoro a alfaiataria de Ângela Xavier. Estou aqui com a minha bolsa linda da Miúcha, que a proprietária é a Miúcha, mas o nome dessa marca é Monte Fina. Olha, linda essa bolsa, eu sou apaixonada. Ela é fofa, eu sou apaixonada por ela. E agora eu vou ter que mostrar o tênis? Posso levantar o pé? Por favor, faça. Isso? Não, nada menos do que mostrar isso. Não, mas eu vou mostrar do outro lado, porque tem o Love. Olha isso aqui. Tá em dia, como é que é o nome do professor de yoga?
Como é que é o nome do professor O Diogo? Marcelo Peixe. Ó, Marcelo Peixe ali. É Cato Valena, o nome dessa marca, @Cativalena. Então, eu hoje tô com 3 também, 3 que eu adoro. Eu tô com Vanessa Clear, esse colete gostoso, que ele é quentinho. Eu adoro as coisas da Vanessa Clear. Aliás, faz tempo que eu não vou lá, que fica ali na Félix da Cunha. Tô da nossa amiga Lenise Corrales. Então, @Vanessa Clear. Mas a gente vai deixar aqui o arroba Mas também, quem tá né? escutando, né? Ah, sim. @Vanessa_Clear. Essa blusinha que eu adoro, essa malha, é da Lenise Corrales, que é Le Corrales _. E esse anel que eu adoro, que ela que desenha, ela inventa, ela fez esse coração aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, como se fosse um origami. Então ele é todo construído, é da Aleteia Jeremia, lá de São Leopoldo. Ai, adorei. E Roger, assim, e Bru, pra gente entender. Vocês acordaram com essa tristeza, com essa bagagem aí, que ela ainda vai precisar, acho que, de um tempo, né? E assim, então vamos fazer por outros animais. Na quinta ele morreu, tá? Daí na sexta nós ficamos praticamente de luto, assim, em casa, assim, chorando e perdidos. E daí a gente começou a ver o caos. Sexta de noite, o pessoal da mídia da acompanhando cidade, isso, eu sem o rio dormir. subindo. Eu sem dormir, acompanhando lives do DIC, pode estourar ou não pode. Eu avisei que ia dar algum problema com o DIC, de transbordo, alguma coisa. E eu acompanhando tudo isso aí, hora a hora. E realmente eu não dormi em torno de 15 dias, acompanhando, depois indo para frente de todos os resgates, enfim. E quando teve sexta-feira, começou o nível do rio, eu olhei para a Bruna e disse assim, eu não posso ficar parado aqui. Vai ter bichos que vão morrer com essa enchente. Nós temos uma parte da nossa empresa que nós podemos ceder. Mas a ideia da empresa acho que foi depois, quando a gente estava lá. A gente já estava discutindo isso, eu nem lembro como foi. Tem uma parte da empresa que nós podemos ceder e nós vamos para a linha de frente agora, para os resgates, e nós vamos resgatar tudo que é bicho que nós conseguirmos para dentro para levar para a empresa. Só que a gente não sabia como ia ser isso, então a gente acordou sábado de manhã, o Roger já levantou nervoso. Eu não estava dormindo, na verdade. Botando as botas, vamos para lá, eu disse, tá, espera, né, eu também vou, né, deixa eu ir junto, e daí eu sei que ele entra na água, eu pensei, eu não sei o que eu... E daí a gente assim, mas a gente não tinha barco, o que a gente ia fazer? Eu disse, bom, vamos ali pra parte que... vamos ver até onde a gente vai de carro. A gente estaciona o carro. Eu já peguei corda, já peguei coleira da minha cachorra, toalha. Pensei, vamos levar algumas coisas junto no carro pra tentar fazer alguns resgates. E daí, só que a gente chegou lá e se deparou com aquela cena, né? Que quem foi pra rua viu, né? E ali em Novo Hamburgo, na Santo Afonso, próximo do Móveis Líder, que é uma rótula ali de acesso ali que vai pros bairros, era aquilo, era um cenário de guerra, era caminhões passando com 50 pessoas dentro né, em cima das caçambas, era caminhonetes cheia de gente, era jet skis, e todo mundo se ajudando, tipo, tu via pouca questão de defesa civil e bombeiros, quase nada, né? A maioria era a força do povo, né? Sim, o pessoal foi pra rua pra... E daí o Roger foi lá, foi pra um lado, eu fui pro outro, e daí eu cheguei perto de umas meninas falando de resgate cachorro. Eu disse assim, bombou a jornalista que somos, né? Disse assim, vocês estão resgatando cachorros? Dela, sim. Eu disse, eu também vim para resgatar cachorros, né? Qual que é a situação? Porque o marido de uma delas já estava num barco, indo até a casa de uma senhora, que é essa Mariones, que acabamos abrigando, que ela teria 60 animais dentro da casa dela, e ela precisava de resgate, ela não ia sair, e já estava com água no pescoço. E daí o Roger também, nisso, começou a ajudar algumas outras pessoas. E onde é que ficam numa situação de água, assim, onde é que estavam esses 60 bichinhos? Tudo em cima dos telhados. O que acontece? Ela foi super guerreira também para salvar essa pessoa, a Mariones, que a gente fala. Ela começou a arrebentar o forro da casa e começou a botar os bichos pra subir cima. Os bichos e pra ela cima. conseguiu os gatos. Ela tinha 40 e poucos cachorros e 30 gatos. O que ela fez? Ela conseguiu botar eles em gaiolas, e depois a gente viu, porque daí a gente, né, participou do resgate, uns gaiolão com os gatos tudo pra cima dos telhados, assim, os cachorros meio que soltos nas madeiras. Enfim, daí o barqueiro, esse que já estava indo resgatar, chegou lá, e eu na retaguarda ali, fora do rio, pensando assim, e agora, para onde vamos levar? Porque a gente já sabia dos abrigos públicos, aquelas alturas já estavam dizendo que não dava mais para levar bicho. E daí eu disse, Roger, vamos levar lá para a empresa? A gente tinha um pavilhão, né, nos fundos, desocupado. Vamos levar? Daí o que eu fiz? A gente tem um caminhãozinho da empresa, enfim, liguei pro meu sogro, né, o pai do Roger, disse assim, seu Isaac, consegue vir aqui? A gente tá na rua tal, traz o caminhãozinho, traz a chave do pavilhão e a gente vai levar uns bichos pra lá.
Mas, né, a gente não sabia nem a Sim. proporção que ia tomar aquilo Já com os naquelas bichos horas. dessa senhora. Eles não tinham chegado ainda. Eles estavam sendo resgatados. Vocês já estavam se A gente preparando. eu comecei a fazer a logística, né? Porque eu pensei, vou chegar os bichos aqui, a gente vai tirar eles do barco. Mas precisa nós botar. já fomos para lá pensando, vamos botar na empresa, vamos salvar esses bichos, porque ninguém tava olhando para os bichos. E essa dor que nós tínhamos, ninguém tava tendo, porque assim, ó, ou era pessoas ou era bicho, não tinha... como a água subiu muito rápido, era questão de peso por barco, por embarcação. Então, Espaço, né? Espaço, tudo. Então, as pessoas iam deixando os bichos para dentro, E dentro outra de casa. coisa, a gente teve casos, assim, por exemplo, que a gente assistiu, que as famílias eram resgatadas em momentos diferentes e cada um ia para um canto. Justamente por isso. Então, que complexo, né? A escolha, porque tu tem que fazer a escolha, que nem tu fez o teu irmão. É tu ou o cavalo, e tu... Vai o cavalo. Isso eu ouvi de pessoal que a gente conhece que fez salvamentos, dizendo assim, tá complicado, porque as pessoas têm muitos animais e a gente não consegue carregar os animais, Não, porque e é elas ou eles. Os veículos de prefeitura que colocaram à disposição, eu ouvi de pessoas que eu conheço, que chegaram lá, os ônibus, né, numa certa altura que passava ainda, mas que as pessoas não poderiam sair a pé, chegaram os ônibus nas casas das pessoas, a gente veio resgatar você. Mas não podem trazer os animais? E daí as pessoas hoje julgam, né? Mas não trouxeram os animais. Mas muitas pessoas não puderam. Daí teve gente que, claro, tentou dar o embate. Não, mas se eu não levar o meu bicho, não vou. Daí alguns, né, cederam o espaço. Muitos não. Pessoas debilitadas, pessoas, né, com problema de locomoção. Então, assim, a gente não tá para julgar ninguém. Né? Mas a isso gente nos sabe o que diferencia, não é um aconteceu. julgamento, mas é Não. uma diferenciação. E tem coisas que para nós, eu jamais sairia da minha Eu não casa e sairia deixar também. meu bichinho. Eu não sairia Não, também. botava, sei lá. A gente fala muito sobre isso, a gente também não sairia. Mas é que a tu gente não vai de sabe pessoa, não é um a julgamento, situação, mas né, é um... que tu vai passar. E com o Picasso, para finalizar a questão do Picasso, eu publiquei um vídeo na internet e viralizou, o mundo inteiro rodou meu vídeo, que era do Picasso, onde Gisele, todos os influencers, artistas, tudo no compilado do vídeo saía o Picasso. Então, todos os vídeos que forem olhar, então começou essa comoção animal quando estava enchendo os rios e o meu vídeo rodando em Porque todo foi o Brasil antes, e mundo. né? Então... Tu Foi vê, antes. né? Às vezes é uma vida... como eu penso Pra salvar nisso, muitas assim... outras, Às vezes, né? por que a gente muitas vezes tem que passar por uma desgraça do tamanho de um bom... Para acordar? Sabe que esse é um pensamento... E eu me boto partícipe. Apesar de eu tentar buscar essa humanidade diária, eu digo, eu já vivo em enchente, eu acho que uma vida, porque eu tô sempre buscando... ajudar alguém, né? Que eu acho que eu tenho tanta fartura, enfim. Mas isso é uma coisa que me mexe muito, sabe? E eu sempre digo, às vezes a gente tem que passar por umas situações de adversidade extrema para... onde a escuridão, a proporção da luz, eu sempre digo que é igual, né? Mas é muito dolorido. Nesse caso né? mesmo, a gente não sabe, por mais que vocês sejam imbuídos nessa causa, se não tivesse ocorrido o que ocorreu com o Picasso, vocês teriam ajudado tanta gente. Não, e né? outra Tantos coisa, não é animais. ajudado. Sabe o que me dói um pouquinho? Às vezes a morte traz o olhar. Se vocês tivessem, sabe? Aí que veio a comoção do caramelo. Sabe? É isso que eu luto um pouco. Por que crescer só na dor? Vamos crescer no amor também, né? Será que teria tido a mesma... não, o mesmo alcance se tivesse salvado? E deveria ter. Mas até né? hoje, Porque né? daí Faz o caramelo, um mês, as hoje, pessoas, graças a as pessoas Deus, até hoje teve- chegam nas nossos directs, assim, porque né, o Instagram foi sem proporção o crescimento. Eu até tive hoje. 6 milhões Ai, de o cavalo visualizações no meu- sobreviveu. Então, ai, Eu carrego marcas até hoje nas minhas pernas de hematomas, marcas do salvamento dele. Então, eu sei que eu fiz eu não esperei a morte. Olha, eu pra sei mim, que eu fiz. tu salvou. É. O meu olhar de vida, tu salvou. Infelizmente, por uma questão Sim, da ele- natureza. ele não resistiu, foi o que eu... Né? Até porque, assim, o rio foi mais forte. Empurrou um barco para um fio, né? Porque foi a causa da morte. Então, para mim, na minha visão de mundo e de vida, tu salvou o bichinho, mas a força da natureza foi muito mais forte do que a força humana,
que é o que também a natureza está mostrando, né? Não, e é legal que segunda-feira, segunda para terça já, daí estavam 100 e poucos bichos dentro da empresa, eu parei, eu cheguei, eu lembro que eu me agachei no canil, brincando com um cachorrinho. Quantos já tinham? Chegamos a ter perto de 110, 120. Isso numa questão de dias. A gente um dia. Não, o que foi? Vamos voltar o tempo ali. Sábado, né? Sábado fomos pra rua de manhã, chamei o sogro pra buscar o caminhão. E daí conseguimos. O Roger também entrou no rio, ajudou a pegar esses cachorros. E eu já fui para a empresa para recebê-los. E daí chegaram ali já 3 carros, o caminhão, mais uma Ranger, esses carros com cabines, né? Com os cachorros. Eu fui avisando o Léo para dentro da empresa. A gente não sabe, gente, de onde foi chegando. Não, mas porque eu fui avisando. Eu acho que deu o Roger, ficou lá no rio. Foi uma cadeia. Foi né? muito louco. E daí o nosso endereço foi divulgado, porque a gente postou no Insta. E começaram a chegar. Gente, começaram a chegar cachorros de todos os lados. Só que ao mesmo tempo que começaram a chegar cachorros, começaram a chegar doações. E começaram a chegar pessoas. E assim, é uma coisa assim que é surreal, é né? muito emocionante, muito gente. emocionante. A força... É sério, a gente não tinha nada, a gente simplesmente tinha um pavilhão, que tava até sem luz, né, sem água, um pavilhão que a gente abriu a porta, os cachorros estavam soltos, porque a gente não tinha... Começaram a chegar pallet, começaram a chegar ração, tudo no mesmo dia. Não, A gente isso é surreal, já essa conseguiu... cena é surreal. Foi, Não, e a é primeira legal noite que foi difícil, mas que já o nosso tinha uma abrigo estrutura. ficou de referência para o Estado, porque eu dei entrevista para Globo, Saiu Caldeirão do Hulk, Hulk, enfim... Os vídeos o nosso Jovem Pan, cuidado, então, todos os veículos de comunicação entraram em contato com a gente. Sim, porque vocês publicaram. Começou, né? Eu acho que foi um dos startou primeiros, isso, né? E o modelo que nós adotamos de ter a caminha com pallet, enfim, foi adotado pelo Rio Grande do Sul inteiro. Então, o cuidado que nós tivemos, toda a Bruna estava à frente disso aí eu também. tava... sei lá, quase que 24 horas. É que a Bruna, horas pra lá. te entender, a Bruna é uma bicheira, não seria não sei, uma pet lover. E eu não muito consigo. maluco. E eu ia lá, eu dizia pro pessoal, eu dizia pros voluntários, né? Porque às vezes eu botava a mão na massa, porque eu não conseguia também ver sujeira, assim. Mas eu tentava ficar na coordenação e recepcionando as pessoas que iam lá tentar localizar, ou as pessoas que queriam adotar. Mas o que eu dizia pros voluntários? Ai, gente, por favor, olhem se as caminhas estão direitinho, porque eu não conseguia ver aqueles pallets abertos, então olhem, coloquem EVA, coloquem o cobertinha, porque eles não podem ficar com as patinhas caindo, olhem se o potinho de água tá alcançando neles, e assim, e aquele cuidado de cada um deles, eu chegava lá, dava abraço, dava beijo. Claro. Sim, tu cuidou de cada um daqueles 100 e poucos cachorros como se fossem teus. E o legal é que daí a Bruna tava no abrigo lá, ajeitando, enfim, e eu tava nos salvamentos. Então, e chegava ele com o cachorro, eu dizia, Roger, não dá, não traz mais. E eu divulgando no Insta, gente, tá lotado, gente, tá lotado. Era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, eu chegava, tava dentro do rio, olhava pro lado e tinha um cachorro morrendo de hipotermia. Enfim, eu pegava, o cachorro agressivo, eu pegava e botava. E pessoas nesse meio tempo chegaram. Tava sendo... Tu foi tava sendo... eu tava contando hoje até tem muita coisa que eu não conversei com a Bruna, que foi tudo muito dinâmico, mas tirar a senhorinha de 90 anos de dentro d'água, tirar criança autista, cadeirantes, enfim, tudo isso me impactou. E aquela cena de guerra que foi tida naquele sábado, principalmente em São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, de ver mais de quase 200 trollers, jipes, caminhões, enfim, sem parar, era 24 horas sem parar, o pessoal exausto. E não era só o salvamento. Em cima de carro. E não era só salvamentos, era a questão dos suprimentos. Saíam do rio e já tinha uma equipe agasalhando, outra equipe alimentando. Então isso foi muito bonito. Uma coisa surreal. E as pessoas, não importava quem era. Daí as pessoas estavam lá, tinha muita gente. Eu vou de carro, tá lá, vou ver. Começava a botar gente dentro do carro e levar pros abrigos, e todo mundo se ajudando, sabe? E foi um risco, né? Que todos esses que estiveram na linha de frente de salvamento, meus pais ficaram ilhados e eu fui com um barqueiro buscar minha mãe. Então, eu tive que ir de barco e subir, assim, era uma operação bizarra.
E essas pessoas, eu fiquei pensando no risco que eles tinham, porque era assim, um dizia assim, aqui tem uma lata de lixo, aqui tem um carro, porque estava tudo submerso. Então, eles podiam, inclusive, se machucar em algumas situações, né? Eu fiquei, assim, bem impactada. E aí, e o carinho, isso eu ouvi de muitas pessoas que foram resgatadas. O carinho dos barqueiros, das pessoas que estavam salvando. Tipo, essas pessoas pegaram minha mãe com carinho, rindo, tentando fazer daquilo um momento tranquilo. Tanto que tem uma foto dela que a gente brinca que parece que ela tá em Veneza. Porque realmente ela foi tão bem acolhida por aquilo ali. Aí quando a gente chegou, né, saiu da água, eles pegaram ela no colo, já veio uma equipe e a gente só, na verdade, estava tirando eles de casa porque eles estavam ilhados. Eles não estavam em situação de risco, de fato, né? E eles estavam sem água, sem luz, era essa a situação. E aí quando chegou, já veio alguém assim, precisa de alguma coisa, quer um cafezinho, pra aquecer, sabe? Então, isso foi tão bonito. Tinha sopa, tinha pastel, tinha tudo pro suprimento. E eu digo o seguinte, claro que nós que agimos no salvamento, homens que estavam à linha de frente, tivemos uma parcela, mas toda essa cadeia que foi formada de voluntários mostrou que todos foram importantes dentro disso aí. As mulheres mais frágeis estavam ali dando os suprimentos que eram necessários. Alcançando uma cobertinha, enfim, um paninho. Né? Tudo isso, tudo bem. Salvamos, mas foi todo um processo que todos foram importantes naquele momento. E eu sempre brinco, e eu vi até uma entrevista do Scooby, que estava aí também na linha de frente. Ele falou que eu mais vi foi super-heróis lá. Então, as pessoas idolatraram algumas pessoas que vieram para cá, mas ele disse assim, eu fui só mais um de tantos, de milhares que estavam ali para ajudar. Então... Não, isso tem que ficar bem claro, assim. Eu acho que essa foi a força que não fez disso uma tragédia sem precedentes. Porque seria uma tragédia sem precedentes. Se não fosse esse instinto de salvamento civil, para o civil, do povo para o povo, não é se apropriar, não é se vangloriar. E vou te dizer, por mais que, claro, que a nossa força pública ela tem que fazer o preventivo para que isso não volte a acontecer. Isso eu acho que é um trabalho que todos nós agora temos que nos unir, fazer essa pressão para que esses reparos sejam feitos, indiscutivelmente. Mas a gente que nunca viu, um país que nunca viveu uma situação climática como tu mesmo, que está acostumado com o Vale do Caí, olhou como um bom engenheiro e observador, como tu dissestes, e viu, vai acontecer uma catástrofe como a gente nunca viu. Se tu não tem esse preparo, não há quem segure. E só com essa força que eu acredito que a gente não teve uma tragédia assim de uma proporção que a gente não tem nem noção. Eu sempre digo que nós conseguimos mostrar que o povo, o ser humano é muito maior que um sistema político, um sistema... Muito maior. O que aconteceu foi uma aula de humanidade, enfim, para o Brasil e para o mundo. Então, não se fala aqui, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul, saiu um estudo que como se tivesse passado 3 Katrinas por aqui. Então, falo do Katrina e tal, mas foi passado como se tivesse 3 Katrinas. Os americanos sabem disso, só que não falam aqui. Não, e outra coisa, não existe estudo científico ainda. Isso até a gente estava entrevistando uma psiquiatra e não tem mesmo estudo científico que faça toda uma análise do pós. Nós estamos dentro desse pós. E esse pós é muito sério. Por quê? Porque muita gente ajudou, já está tentando voltar, né, a sua rotina e ok, tudo certo, mas tem muito ainda para fazer. Tem muito ainda. E quem são as forças que têm essa resistência para ir até o final? Porque a gente ainda está num pós-guerra. Não tem, a gente ainda vê muito lixo na rua, a gente ainda vê muita precariedade, tem muita gente que não conseguiu voltar para suas casas, porque é perda total, não tem como. Não, tem águas que não baixaram. Tem águas que não baixaram, subiu água de novo, uma chuva. Todos nós, sem exceção, o barulho da chuva, que era algo calmante, agora é algo de estado de alerta, todo mundo fica assim, né? Que coisa, e nós estamos, as crianças...
as nossas crianças, nós estávamos falando sobre isso ontem, as nossas crianças passaram por uma pandemia, por uma enchente. Os filhos os nossos filhos, por exemplo, foram protegidos, não... As mães não olharam para eles durante uma semana e ouvindo, morreu gente, a criança fica quieta, mas tu acha que ela não está processando tudo aquilo dentro dela? A minha tem 5 anos, a gente tentando blindar ela de todo, porque ela não tem aquele momento da consciência, que é diferente dos meus enteados, que já tem 12 e 14. Tu precisa mostrar, ter uma consciência ambiental, inclusive, e de ajuda. A Alice estava, teoricamente, ela começou a dar uma chorada que eu não sentia, ela um dia teve um choro do nada, indo pra escola, coisa que ela não faz. Eu disse que ela queria o pai. Eu disse, filha, o papai tá trabalhando. Ela, não, ele tá tentando salvar a empresa. Da onde ela tirou. E aí ela fez um desenho no quadro e começou, que ela gosta de desenhar no quadro, e nos contar uma historinha. A historinha era o quê? A enchente, mas a água. Isso. Então, ela assim, chega nela, de alguma forma, ela entende. A gente não tem noção ainda. Nós vamos saber, sei lá quantos anos depois. Que é o que a Ana nos comentou na entrevista de semana passada, né? Que eu fiquei pensando hoje, o aeroporto, por exemplo, né? Que disseram que vai levar 6 meses agora. Daí tu pensa, e as pessoas, gente, que em menos de um mês agora elas já tem que entrar na casa, tem que limpar a casa, tem que reconstruir a casa, tem que trabalhar para sustentar a família. Gente, no meio de tudo olha isso, que horror. Né? Tem que trabalhar. Muito horrível, muito triste. O meu triste. papel como... que eu estava falando anteriormente, ter furado a bolha, é trazer métodos construtivos rápidos e eficientes para o Rio Grande do Sul, de ter esses contatos com empresas, indústrias. Meu papel é tentar dar uma vida digna para os gaúchos, uma moradia agora, enfim, entrar dentro de planos privados, públicos, enfim, que eu possa abranger, eu tendo essa visão do que foi mapeado, eu com as cheias, nós estávamos mapeando já questão de segurança pública, questão de habitação, questão de áreas alagadas, onde poderia ter áreas que... Só que sem essa munição, nós não podemos fazer nada. Então, esse papel todo, eu com alguns técnicos, algumas pessoas, voluntariamente estamos desenvolvendo, mas somente sem força. Repito, são levantados custos do Brasil, do Rio Grande do Sul para reconstruir, eu acho que vai a 1 trilhão de reais. Então, o PIB do Rio Grande do Sul é 12% do Brasil, então pelo menos 6% do Brasil foram afetados. E foram, acho que, 200 mil carros atingidos pelo levantamento inicial. O Brasil produz 150 mil carros no Brasil inteiro. Então, teria que parar a produção toda do Brasil e suprir só o Rio Grande do Sul. E foi uma questão de custos. Leva em consideração 40 mil reais por carro, tá? Uma média. Teve carros muito mais caros, outros mais baratos. Mas por 200 mil carros, são 8 bilhões de reais só em carros, em automóveis que foram atingidos. A gente percebe, Roger, que tu fez assim desse teu luto uma luta, né? Uma luta em diversas frentes. Mas pra gente voltar aqui à causa animal, que eu fiquei curiosa, assim. Vocês têm o abrigo, ele era um abrigo temporário, né? Que foi feito para os bichinhos. Ele não existe mais. Ele existe. Conta isso pra gente. Como é que ele se encerrou e como é que foi? Porque chegaram a ser quantos animais? Eu vou te dizer que a gente nunca conseguiu contar, porque foi tão caos no início, chegaram tantos, e ao mesmo tempo a gente começou desde o início a divulgar já para lares temporários. Então chegaram filhotes, foi super rápido, já saíam, até foi engraçado um jornalista do Jornal NH, até, né, que foi lá fazer uma matéria do abrigo, saiu com um cachorrinho adotado. Que amor. E daí a gente, dá pauta para a vida real, né? Então, assim, a gente não teve o controle. Quando a gente estava tentando fazer a organização, a listagem, já iam chegando e iam saindo. Então, assim, eu estimo que passaram uns 120 animais lá na nossa empresa, né? E voluntários, a gente chegou a ter 30 pessoas por dia, porque a gente precisava ter mais ou menos 5 pessoas por turno. A gente fez 4 turnos, então foi todo um sistema organizacional que a gente aprendeu na dor, né? Foi difícil organizar, foi difícil ter que separar, ter questão de cuidado com doenças, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então, depois a gente foi se dar conta, não, a gente tem que ter um pratinho para cada um, a gente não pode misturar os pratinhos, os cobertores sujos, a gente não pode trocar entre os cachorros. E como é que lavava isso?
Voluntários, gente. Era uma coisa incrível. Passava gente lá na frente. Vocês precisam que lave o cobertor? Preciso, por favor. Levavam, depois traziam de volta. Passava gente, vocês precisam de medicamento? Tô precisando de... Eu lembro que um dia eles não comiam ração direito, né? Porque chegava várias marcas, algumas não eram tão palatáveis, os cachorros não queriam. Daí eu divulguei, precisamos de sachê. Eu disse para as gurias que estavam comigo organizando, né? Vamos divulgar a necessidade de sachê. Sério, no dia seguinte, chegaram 40 caixas de sachê, assim, sabe? Só da gente divulgar. Jornal, precisamos de jornal. Chegava jornal. Precisamos de pallet. Chegava pallet. Era tudo muito rápido. E tudo muito pelas intenso. redes sociais. Tudo pelas Não, redes sociais. eu digo... Tudo muito rápido. E também tem isso, né? Se não fosse internet... Nossa. Nossa. E assim, eu fiquei nesse looping inicial, porque eu tava... Que nem o Roger continuou buscando alguns bichos, chegaram alguns cachorros novos. Eu também cheguei a pegar da rua, cachorrinho que eu vi, um pincherzinho especialmente, assim, eu vi ali fora da enchente, peguei... Eu lembro que eu peguei... Eu desci, saído do eu desci rio. do carro... E Era fui, umas e 2 da manhã, a gente 2:30 tava da saindo do abrigo, o Roger disse, vamos olhar como é que tá a situação ali. A gente ia pra casa, né? E daí a gente passou e viu um pincherzinho de coleira correndo, assim, perdido. Daí eu disse, vou descer do carro. Daí eu desci do carro, peguei. Eu lembro que eu levantei, assim, eu mostrava pras pessoas, é de alguém? Porque tinha muitas famílias ali, né? As pessoas desabrigadas. É de alguém? Daí ninguém se manifestou. Eu disse assim, vamos levar lá pra empresa. Levei. Foi um dos primeiros também, que foi super... Quase que eu levei pra minha casa. E isso que eu te perguntava, vocês chegaram a ficar com algum bichinho? Não Não deu tempo. Não, até porque daí, naquelas alturas, a gente nem tava indo... Eu até pensei, vou levar algum lá pra casa pra fazer abrigo temporário, mas a gente não ficava em casa. Não ficava. Até a própria nossa cachorra, a gente tem uma cachorra que tem 35 quilos, que é uma enorme num apartamento, uma labrador, e um gato. E a Cacau eu deixava na minha mãe o dia inteiro, porque Sim, né, a gente não ela tinha tá como... desassistida. Né? O filho Foi... Pet também. Sim, o Fera aí, Pet, que a mãe tá salvando um monte de gente. E eu lembro, eu contei assim no início, assim, eu contei pra Camila antes, eu chegava, às vezes, os primeiros dias a gente também não tinha água, né? Pra tomar banho na minha mãe, porque era tudo cheio de cachorro, né? Cheiro de cachorro, tinha que trocar de roupa, né? E daí chegava na minha mãe e eu chorava de exaustão. Só que eu disse assim, eu não posso desistir, eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar. E daí minha mãe, mas e com a questão pública, eles têm que assumir os abrigos. Eu disse, eles nem sabem que a gente existe. Prefeituras, porque a gente pegou muitos de Novo Hamburgo, alguns de Novo Hamburgo, alguns de São Leopoldo, nós estávamos no meio ali, né? Nem sabiam que a gente existia, porque isso já eram mais de 40 abrigos temporários só no Vale dos Sinos, entendeu? Nós fomos totalmente independentes de tudo. De tudo. Com voluntários, e tanto claro, é né, que tinha abrigos da prefeitura que nós chegamos para fazer doação depois, para averiguar, para puxar doações para lá, e ninguém sabia do nosso abrigo. Só sabia que viralizou na internet, mas nem sabia onde era, porque nós éramos totalmente independentes. Mas uma das cenas da questão animal que fica muito gravado é estar na linha de frente, de salvamento, de estar envolvido todo com aquela questão dos rios e ver os bichinhos que foram salvos, perdidos, caminhando perdidamente. Essa cena é forte, porque tu vê nas ruas, tu vê os cachorros totalmente perdidos, os bichinhos perdidos, não sabendo para onde ir, não sabendo que rua dobrar, enfim. E eram centenas de cachorros. E assim. teve situações assim. de donos encontrando. Muitos. E aí, essa cena também deve ser incrível, né? Ontem, essa gente. cena deve ser demais. Hoje é dia, né? A gente tá aqui dia 5. Ontem me ligou uma pessoa, tocou meu celular de noite e disse, nossa, que estranho, número desconhecido, né? A gente já... Porque, só pra contextualizar, o abrigo deu quase um mês. Eu comecei a receber, né? Todos os dias ia pessoas lá reconhecer. A maioria dava negativo, né? Negativo. Mas assim, quando dava, era uma alegria tão grande que isso me renovava. Isso me dava forças e incentivo para eu seguir. Porque muitas vezes, não que eu pensei em desistir, mas que eu tava cansada. fraca. Tava sabe? exausta. Fraca. Você é cansaço. Querendo, tipo assim, eu não consigo mais ir lá. E daí as pessoas, eu acho que é o meu cachorro. Eu saía correndo pra lá e daí renovava. Então, esses vídeos também de reencontros. Tem um que me marcou, que eu até mandei pra Camila, deu mais de 1 milhão de visualizações no Instagram, de uma senhora, e ela é bem senhora, com dificuldade de locomoção, tinha tido um AVC. De 80 anos, 80 Ela tinha tido um AVC e quem me ligou foi um sobrinho dela, por causa de uma colega nossa do jornal, que eu falei, tinha um pastor alemão que chegou, de uns 60 quilos. Ele era muito grande e ele ocupava um espaço ali de 4, 5 cachorros dentro do nosso abrigo. Ele tinha que ficar isolado, né? Porque a gente não sabia se podia brigar com outros, apesar dele aparentemente ser dócil. E ele chorava.
Ele chorava de noite, e aquilo me entristecia muito, e eu ia lá e eu abraçava, ele era grandão, né, maior que eu quase, e eu abraçava ele, eu dizia, gente, eu falei com várias pessoas, gente, me ajudem a divulgar, eu preciso achar o dono desse pastor alemão. Com certeza era um cachorro que tu via que tinha dono, né, muitos, acho que 80% dos nossos cachorros eram de donos, não eram da rua. E daí, um cara me ligou, dizendo assim, Bruna, eu acho que tenta chamar ele de Al Pacino. Daí eu pedi pro pessoal lá que tava, porque eu não tava, Al Pacino. Daí eu disse assim, eu tô indo pra lá. Eu tô indo. Daí ele disse, vou levar a minha tia, né? Era um cara que foi. E daí essa cena viralizou, porque ela o abrigo lotado, que foi nos primeiros dias, e ela entrando com a bengalinha, assim, devagarinho. E daí tava lá no fundo o Al Pacino. Só que ela falava com ele em alemão só. Ai, E aí ele não assim. atendia, no português Claro, ele não não atendia. respondia. E ela chegou e começava a falar só em alemão com o cachorro, e o cachorro na hora levantou. Não, e ele Ai, tava assim, apático, gente, deitadinho no fundo. Até no dia anterior, eu até disse pra ela que eu fiquei preocupada, porque era calor. Os primeiros dias era calor, depois ficou muito frio, né? E a gente com os ventiladores, eu botei um ventilador só pra ele naquela noite anterior, porque eu vi que ele tava assim, sabe? Eu fiquei preocupada. Daí aquilo me renovou tanto. Acho que estavam 5 dias de abrigo, era bem no início. E daí ela chegou falando em alemão, e foi muito bonito. E eles tinham mais uma pastora. Isso ele estava sofrendo, porque ele estava sem a dona e sem a irmã cachorra, uma pastora alemão. E daí eu comecei a ajudar, assim, de também entrar em contato com outros abrigos. No fim, a gente conseguiu também localizar Reunir ela. a família Sim, toda. reunir a família. Ai, Graças muito a Deus. legal. Então, assim, foram tantas cenas. Uma pessoa também que tinha esclerose múltipla, né? Também, ele viu o vídeo porque a gente... Tudo por causa da Uns internet. videozinhos que viralizaram dos nossos cachorrinhos com os ursinhos, que também viralizou. E eles viram a cachorrinha deles lá. E daí também foram... Aquilo, sim, renova a gente. E ontem, e agora, daí a gente desfez o abrigo, por quê? Precisávamos ir tentando retomar a nossa vida. E essa senhora que estava com seus 40 cachorros também, nós começamos ela ficou morando lá dentro, né? Esses quase 30 dias, com os seus cachorros, e a gente cuidando a gente dizia os nossos e os dela, porque os nossos estavam para adoção, e os dela, sempre que chegava alguém, eu dizia, não, esses aqui são da senhora Mari e tal, não podem ser levados, né? Muitos. A gente até tentou, ela não quis doar naquele momento, porque ela estava fragilizada. Diz ela que vai doar posteriormente. E daí a gente conseguiu ir fazendo lares temporários. Eu, como advogada, também fiz os termos, né, de lar temporário enquanto não aparecessem donos. Lá pelas tantas começaram a aparecer adotantes de outros lugares. A gente começou a liberar alguns, com medo, né? Ai, meu Deus, mas e se aparece? Mas, assim, graças a Deus, tá dando tudo certo. Daí ontem me ligou, e daí agora faz uma semana que a gente desativou, né? A gente conseguiu... Às 10 horas Nenhum deles a gente mandou, assim, para abrigo público, tá? Todos foram adotados. Alguns de Alguns de avião, foi até com o avião da Leila, Leila Pereira, do Palmeiras. Alguns de carro, alguns pagaram. Foram para outros estados. Outros estados, Santa Catarina, São Paulo principalmente. E alguns, os últimos que sobraram 12, foram para Vacaria. Um grupo de veterinários se uniu, né? E cada um acolheu 3, 4, e já com casas de adotantes separados. Então, assim, eu não queria deixar os meus, porque eu me apeguei muito, num lugar assim, acabou o canil, vou deixar num abrigo público. Não, eu não queria que eles vivessem presos num pallet. Aquilo não era vida. Por mais que a gente tivesse a maioria deles teve sorte grande, né? Sim. Tem um caso, só pra contar, era o Sarninha. Gente, pensa num cachorro sarnentinho. Ele era feinho, ninguém olhava. E ele era triste, ficava lá no fundo. Ele não saía do canto, um canto de pedra, ele não saía. Se mexia, ele não se mexia. Da veterinária, obviamente, né, gente? Graças a Deus tivemos apoio de veterinários, também voluntários. Começamos a medicar. Eu ia lá todo dia só para dar remédio para ele, porque a veterinária não ia todos os dias. E eu dizia para os voluntários, os remédios eu vou dar, eu quero dar. Porque eu tenho um manejo, assim. Ele tem um controle também. E eu queria medicar ele, era, tipo, minha prioridade. Gente, vocês vão ter que postar o vídeo em algum momento no Insta, eu vou mandar. Ele ficou tão lindo, ele era um pudelzinho. Ele ficou tão lindo. Ele se curou. Ele tá feliz, ele foi adotado. E ele tá numa família maravilhosa que foi buscar de Cachoeirinha, se não me engano, a pessoa. E ela me manda foto dele na frente da lareira. Claro, ele tá com o pelinho raspado ainda, sim, daqui a pouco. Porque tá crescendo. Mas ele é lindo, ele tá feliz, ele tá brincando de bola, ele tem um Ai, gente, quer esse irmãozinho. vídeo, vai. A gente coloca aqui. Ai, gente, pessoal poder ver. assim, nossa. E a gente salvou muitos bichos. E cada um deles, eu acho que tem um bottom, né?
com a cabecinha do Picasso, assim. É. Todos eles têm um... Então, eles tiveram condições dignas que a maioria, eu acho, que não tinha, tá? E eles, todos os lares, todas as pessoas que me procuravam, eu fazia questão de entrevistar, né? Aí o Imagina, jornalista pessoal- em ação. Vai criar dentro de casa, mas tu tem condições. Claro, questão de custo, dizer, tu sabe que tem custo, vai ter que vacinar, Sim. tu vai ter condições. Então eu fazia toda Mas uma tu sabe pesquisa. que eu acho que esse é um cuidado e é importante a gente lembrar que ainda existem muitos abrigos pelo Estado precisando de doação, precisando de mão de obra física, dinheiro, de tudo isso. São Leopoldo, por exemplo, tem um... E eu não tô falando que é melhor o público, o privado, sem entrar nessa discussão. Tem um abrigo ainda que tá com 1.000 ali, o do Big, no centro de São Leopoldo. São 1.000 animais. É muita coisa, tanto de mão de obra quanto dinheiro. E o que eles estão fazendo agora, que eu acho muito legal, o pessoal que puder adotar, né? Quem tem essa disponibilidade. Em São Leopoldo, especificamente, está tendo lá uma feirinha na Central, que é o... Deixa eu até anotar aqui pra gente não esquecer, depois eu coloco. Que é no centro da cidade, que é uma veterinária central. Nas quartas e nos sábados, das 10 às 16 horas, são feira para adoção. Então, eu acho que quem pode lembrar de que esse caso aqui, ele não é isolado, né? Ele é um caso que a gente ainda está vivendo e que precisa, que nem a Si falou hoje, está precisando de doação. Continuar essa movimentação é muito importante, né, Bru? Não, e tem pessoas que não conseguem nem levar, mesmo que reconheçam seus cães, seus bichos, eles não conseguem retornar para casa porque tem um trabalho muito árduo a ser feito. Sim, tem a casa Então, ainda, né? não vai dar nem qualidade de vida para o bicho. Então... E essa senhora, Roger, o que aconteceu com ela? A está senhora em dos casa. Ela conseguiu voltar para casa dela? Sim, nós ajudamos, é isso. Tipo assim, quando eu Nós abri... levamos ela pra casa. Também eu abri a CD para ajudar, já ajudamos 40 mil pessoas, em torno de 6 segundos cadastros. Nós também estamos dando suporte de suprimento para ela, então a alimentação, roupas, Não, e nós enfim. pegamos o nosso próprio veículo também, o caminhãozinho. Toda aquela coisa que foi no início foi no fim. Então a gente pegou, botou os cachorros tudo nos caminhão, levamos primeiro as rações, levamos os suprimentos para casa dela. E ela quis voltar, não estava ainda em condições ideais, mas ela queria muito voltar para casa dela. E ela tá com os 40 cachorros. Sim. E os gatos? Os gatos, ela mandou vídeo ontem que chegaram. Nossa, eu fiquei tão feliz. E dá pra ver, assim, por mais que às vezes as pessoas julgam também. Nossa, mas uma pessoa com tanto bicho. Mas ela ama os bichos dela. Sim, é uma Então escolha eu dela. entendo o amor, talvez eles É poderiam o propósito dela, o é a propósito missão dela. Ela não é uma ONG, ela é uma protetora de animais. Quem né? Falando- nós? E ela castra, ela tem projetos de castração, então ela se E preocupa. Ela é falando consciente. que eu cheguei até numa foto, botar no Insta, que quem sabe, eu botei uma foto eu com Picasso e depois a foto do abrigo embaixo. Todas as fotos dão mais de 20 mil curtidas, enfim. E aí, quando eu botei o que era o Picasso representava e o que proporcionou a morte dele, que é de salvar mais de 100 bichinhos ali, fora outros que eu ajudei, foi para outros lugares, nós ajudamos. Isso ali, eu disse assim, quem sabe um dia nós montamos uma ONG. E aí o pessoal, uma ONG tem que chamar ONG Picasso. Gente, a gente tá encerrando aqui nosso tempo, que foi tão gostosa essa conversa, mas a gente tem um quadro aqui no Te Contei, que é qual a imagem jamais vai sair da tua cabeça? Roger, começamos contigo. Uma imagem de tudo isso que tá vivendo. Eu acho que são duas, mas vou escolher a do Picasso, que vai ficar o resto da vida na minha memória, que é a questão de estar com ele, de tentar, de todas as formas, ver o psicológico dele, entrar no psicológico de um bicho, para ele resistir. E a respiração dele eu nunca mais vou esquecer. Então, essa cena, para mim, é a mais forte e vai ficar pro resto da vida. Eu vou tentar trazer um momento feliz, então, né? Pra dar um contraponto, né? Então, o que eu posso dizer, essa cena dessa senhora que foi resgatar. Eu tava na última das minhas forças naquele dia, assim, deprimida, porque eu tava muito cansada, esgotada de estar lá com os bichos. E daí foi essa senhora buscar o seu pastor alemão, o Al Pacino, e aquilo pra mim, assim, me deu uma emoção, choro, e a equipe feliz. Foi um dos primeiros reencontros que nós tivemos no abrigo, né? Então aquilo ali não vai sair da minha cabeça. Ela chegando e falando em alemão com o cachorro, e o cachorro que tava tão triste, chorando, se levantando
orientando e não encontro dela. E daí logo enrolou a patinha, daí eu parei de filmar, porque eu tava ali sozinha ali fazendo. Daí, sim, nossa, uma alegria, assim. Que coisa linda. Foi E ótimo. o abrigo fechou, mas a causa continua de alguma forma? Sim, nós até todos Ontem os dias... Ontem à noite, nós até nós somos como eu consegui trazer muitas doações de fora, tem muitos medicamentos, rações, enfim, nós estamos suprindo os abrigos. Eu delego algumas coisas para Bruna, enfim, que está mais à frente. A gente tá, e eu também tô com um trabalho que eu fui muito atrás de como a gente ia destinar os nossos animais, né? Porque eu não queria, que nem eu falei, a deixá-los em qualquer lugar. Então eu consegui contato com muitas protetoras de animais e ONGs do Brasil. E eu, por exemplo, semana passada, eu consegui 10 cachorros de Estância Velha para irem para São Paulo, já com o transporte, com o destino certo lá para recebê-los, para projetos de castração. Então, eu tô fazendo essa viabilização, devido aos contatos que a gente conseguiu abrir, de levar cachorros, porque o Rio Grande do Sul não vai suprir toda a demanda dos cachorros, né? Então, aí o Roger também tá nisso, a gente tá abrindo essas fronteiras e vai ter vários gauchinhos. Tem a história do caminhoneiro, só para finalizar, que é muito legal. Conta a história aí. Chegou como nós temos a CD de doação, chegou um caminhoneiro de Foz do Iguaçu. É outro vídeo que viralizou na internet, que eu contei, narrei o Bruno. Ele chegou para mim e disse assim, eu quero adotar um cachorro. Só que ele não sabia que nós tínhamos um abrigo temporário. Eu disse, cara, daqui tu vai passar assim, tu vai pegar o telefone da Bruna, liga para minha esposa e tu vai lá e escolhe. E ele saiu daqui, foi até lá, e ele disse que pediu para Deus um sinal de alguma coisa, e ele chegou lá... Diz que entrou tem essa filmagem. Eu mostrei, né, os cachorrinhos, assim, pra ele, assim, as fêmeas, porque eu acho que ele mencionou que queria fêmea e tal. E daí eu mostrei, e daí teve uma que meio que se apaixonou por ele. Tipo assim, pulou, meio que mordiscou a canela dele. E ele escolheu ela, enfim, hoje dorme em casa. Ele deu o nome de Gaúcha, levou no que que daí a gente preparou todo o kitzinho pra levar no caminhão, porque era um super caminhão, né, com uma super estrutura. Levou cobertinha, caminha, já levei coleira, guia pra ele. Daí então ele foi no caminhão, enfim. Fazendo foto, daí isso vídeos. também viralizou, assim, gente. E daí, agora ela é a Gaúcha, né? Nós toda enfeitadinha, cheia dos enfeites que vai pra pet. Ai, que amor. Nós tentamos, de alguma forma... trazer uma leveza com algumas publicações nossas de como os bichos eram tratados, é um meio caos. Então nós tentávamos trazer meio tudo essa tragédia que nós passamos, então trazer uma realidade de como os bichinhos estavam sendo tratados e como eram adotados, enfim. Então foi uma missão cumprida, mas que não vai terminar. Que coisa boa. Um dia, quem sabe, vamos ter essa ONG, né? Se a gente conseguir... Eu acho que foi plantada a sementinha da ONG. Eu sou adubo. Nós somos. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.